Muito boa tarde, estamos começando mais uma Vida Não Para todo o Brasil aqui na TV Evangelizar. Sejam todos muito bem-vindos. Trago informações importantes para vocês que estão aí do outro lado, viu? Você já tem o nosso número? Eu sempre abro o programa chamando o nosso telefone para que você possa participar das nossas conversas, é claro. 419-8793-6281 é um número para a gente bater esse papo e para a gente conversar muito no programa de hoje. Acabei de dar um dado importante ali no EV News, conversando com o Odilon, sobre a quantidade de páginas que os brasileiros têm lido no tal do Kindle, que é um dispositivo que contém livros de forma digital. Esses dados, eles foram divulgados pela Amazon agora em janeiro de 2026 e revelam, claro, o avanço da leitura digital. Mas de um lado a gente tem a tecnologia, mas do outro a gente precisa entender uma coisa. Vamos levantar esse debate hoje? Qual é o impacto da leitura em telas para as nossas crianças, para os nossos adolescentes e para o desenvolvimento deles? Daqui a pouco a gente vai falar sobre esse tema e eu quero a tua opinião. Você concorda? Você acha que é mais fácil, que é melhor? Por exemplo, um dispositivo como esse que tem os livros ali contidos dentro de um dispositivo apenas? Ou você acha que o livro físico ainda é melhor? Quero sua opinião. Vamos falar de música também. A gente vai conferir como ficou o Teatro Guaíra aqui em Curitiba, nos teatros mais antigos do Brasil, depois da reforma. Tem até um piano clássico que passou por uma reforma, um instrumento espetacular. E essa iniciativa promete elevar ainda mais o nível aí do Teatro Guaíra para receber muitas celebrações artísticas, não é verdade? E claro que agora eu vou te levar para a gente dar uma passeadinha pelo Brasil. E essa passeadinha vai começar aqui em Curitiba. Vem aqui comigo. Um carnaval diferente aconteceu aqui em Curitiba. O Gabaon 2026 reuniu fiéis de diversos estados para passar o feriado na presença dele, de Deus. Olha só. Enquanto muitos aproveitaram o carnaval de forma tradicional, em Curitiba a proposta foi diferente. A Arquidiocese, por meio da Renovação Carismática Católica, promoveu o Gabaon 2026, considerado o maior retiro católico de carnaval da capital paranaense, aberto ao público de todas as idades. Carnaval, folia, aqui é em família. O objetivo é sair daqui renovado para o restante do ano, mostrando que a verdadeira alegria não acaba na quarta-feira de cinzas. É renovador, é transformador. Eu venho todo ano, a gente sente a presença do Espírito Santo, a gente sai nesses 4 dias transformados, renovados pela presença do Espírito Santo. Gabão é um momento único, muito especial para mim, um momento de realmente encontro com Deus. É meu primeiro ano aqui, estou bem feliz. O tema deste ano foi inspirado nos Atos dos Apóstolos. É Ele quem dá a todos a vida. Durante 4 dias, famílias, jovens e lideranças participaram de momentos de oração, louvor, pregações e adoração ao Santíssimo Sacramento. O evento também fortaleceu o despertar vocacional e o engajamento na igreja. A nossa principal função aqui é aproximar mais os jovens de Cristo. A gente faz isso puxando um aqui, puxando um ali, conversando. Pouco mais a gente faz algumas brincadeiras, igual tem o quebra-cabeça aqui atrás. Eles vão conseguindo aprofundando a história da congregação de uma forma muito leve, não assim imposta. O Gabaon é pensado para todas as idades e conversa há muito tempo com gerações. O jovem de hoje traz a família. O jovem de hoje traz o pai, a mãe, o irmãozinho para dentro desse encontro. Se tornou um encontro familiar, um encontro onde tem para todas as idades. E esse evento se tornou algo grandioso por ter conseguido atrair a todos nesse tempo, né? Lindo demais, e a gente vai fazendo isso, viajando o Brasil e levando você junto para que você também esteja conosco em cada cantinho que a TV Evangelizar estiver. Vamos falar de leitura. Você é aquele que já aboliu o livro físico faz tempo? Você é aquele que prefere o Kindle, por exemplo, que é um dispositivo ali tecnológico, onde tem os livros digitais dentro, onde você tem acesso a mais livros e tudo mais? Você acha mais fácil? Então deixa eu te contar uma coisa. A Amazon divulgou que o número de leitores brasileiros
que estão lendo muito mais aumentou com o uso desse dispositivo. Mas, em compensação, a gente tem o livro físico, que muitos estão abandonando, mas tem um detalhe importante nessa história. O que o livro físico pode trazer de benefício para a sua criança, para o seu adolescente? Esse é um tema bastante polêmico, muita gente acha que o livro físico já foi o tempo dele, mas não é bem assim. E eu vou convidar você para participar dessa conversa, dessa polêmica. Quero sua opinião. Estou aqui com a Esther Cristina Pereira, que é psicopedagoga e vai falar sobre esse tema junto com a gente. Bem-vinda, Esther. Um prazer te receber de novo aqui na TV. Eu acho que para a gente começar, por que a leitura num dispositivo eletrônico é diferente da leitura no livro para a criança, para o adolescente? Por que é importante ter o livro físico? Na realidade, o livro físico, ele é uma energia, né? O livro físico, quando você pega ele, a sua curiosidade já... Só na capa você já tem curiosidade. Quando você vê aquele monte de folhas, você também tem curiosidade. E quando a gente fala de criança, a gente fala muito dessa coisa da ansiedade, da curiosidade, de poder folhear, olhar, poder pegar na mão. E só esse simples contato já vai influenciar na questão da coordenação motora da criança. Então, usar um livro, né, ou usar o Kindle, né, a gente precisa pensar na idade deste ser humano. O Kindle é interessante, né, para o adulto, para quem já está formatado neurologicamente. Agora, para a criança e para o adolescente, ainda hoje a gente tem uma grande briga por conta disso, né, dentro das escolas, perto das famílias, pedindo muito que seja assim usado o livro, para que essa criança tenha esse acordar mesmo, né? Essa questão do cognitivo dela, que ainda não está nem bem instaurado, né? Com o Kindle a coisa fica muito fácil, a leitura é muito rápido, você passa o dedo, você não fixa palavras, você não faz um bom vocabulário, porque você não tem o mesmo tempo de folhear, de mexer naquele livro, né? Isso tem tudo a ver com o cérebro, né? É uma intimidade entre os dedos, né, e a questão neural mesmo. Como que você vê isso na escola? Você que é uma psicopedagoga, você que está no dia a dia das crianças dentro da escola, como que você vê isso? Você disse que é uma briga com os pais, né? Essa tua frase já me marcou e me acendeu um alerta, assim, né? Por que briga com os pais? Me explica. O Kindle, ele é ele é barato para comprar e muito mais barato ainda quando você compra os livros para colocar dentro dele, né? Então já começa aí, né, a grande confusão. Porque um livro físico, ele realmente tem um valor diferente, né? Ele é mais caro. E os pais preferem, então, dentro dessa questão financeira, optar pelo Kindle. Nós temos, assim, trabalhando muito perante as famílias, porque eu faço o trabalho de conselheiro familiar numa escola, a gente tem falado muito dessa parte do cognitivo, dessa parte, assim, dessa importância da criança ainda ter o manuseio do livro. Nem que seja comprado no sebo o livro, mas que a criança tenha esse contato, né? Nas escolas tem a biblioteca, que essa criança possa ir lá, escolher, manusear os livros lá, né? Escolher o livro pela capa, né? Se entristecer porque escolheu pela capa e daí leu ele e ele não foi tudo aquilo, ou até a curiosidade ficar maior de ter né? Eu vou pegar o dicionário junto com o livro para procurar as palavras que eu não sei. Então, assim, é um movimento, a tecnologia está aí, sim, mas eu acho que a gente precisa ter um alerta grande de quando introduzir isso. E isso não é só com o Kindle, isso é com o celular, isso é com o notebook. Quando dá para a criança? Quando dá para ela isso? Né? Por quê? Porque toda essa formação neural, ela exige uma série de coisas, né? Por exemplo, quando você vai ler com o dedinho assim, né? Porque a criança, quando lê, ela vai pondo o dedinho coloca o dedinho assim, na linha e vai traçando ali, né? Só esse movimento já com o dedo, a parte ocular, né? Que daí tem o visual. Então a gente vai ler de voz alta, com voz alta. Aí ele vai ler, ele vai manusear, ele vai se escutar e ele vai enxergar as figuras do livro. Então são movimentos que com o Kindle não ocorrem, né? Nem no celular, por exemplo. Então a gente vê muitas crianças com preguiça de ler hoje.
com uma preguiça cognitiva grande de fazer cálculos. Por quê? Porque está tudo muito fácil, está tudo muito na pontinha do dedo. Você vai fazendo ali, você vai usando, né? Você usa a Alexia para fazer as perguntas, você usa o celular para fazer os cálculos matemáticos que a professora mandou. E aonde fica o uso do cérebro, né? A gente vê pela gente. Que números de celular a gente sabe de cor hoje? Nenhum, né? Nenhum. Às vezes mal sabemos o nosso. Mas a gente né? tem uma preguiça tecnológica é uma coisa. Agora, né, uma preguiça neural é uma coisa. Agora, uma criança em formação, a gente precisa ter um pensar severo com relação a isso. Tem uma frase de um pensador, eu vou até pedir para minha produtora pesquisar o nome, que eu não vou me recordar agora, que diz o seguinte: tempos difíceis formam homens fortes e tempos fáceis formam homens fracos. A gente está vivendo um tempo de homens fracos? Nós estamos formando homens fracos. Os indivíduos hoje não são mais os indivíduos que nós tínhamos antigamente. A gente diz que a gente está na era do mimizento. Sabe essa coisa que... Tudo mimimi. Tudo é um mimimi. Você não pode olhar torto para alguém porque ele acha ruim, né? A gente conversou muito sobre isso no carnaval agora. Quem teve coragem verdadeiramente de ir para o carnaval? Quase ninguém. Por quê? Porque você tem que se cuidar. É muito perigoso o olhar do outro. Tudo envolve um certo nervosismo, uma vontade de te afrontar. Por quê? Porque é uma era de que, assim... Você não tem mais valores expostos. Os valores parece que se esconderam e ficou essa coisa de que tudo dá processo, tudo... A gente está verdadeiramente criando homens fracos. No meu ponto de vista, aqui nos meus 62 anos, né? Eu diria para você que sim. A gente está, sim, formando seres humanos que não são proativos, não são empáticos, não vão à luta, não se negam, por exemplo... Não, eu não preciso disso nesse momento, fica para você, não existe mais esse envolvimento. E isso vem muito de dentro da família, porque a família hoje, a tecnologia tomou conta, não existe diálogo, né? Então, a gente está, assim, vivendo um momento que a gente tem que se questionar para que lado a gente quer ir. Olha só. Leciane, de Sobral, no Ceará, mandou mensagem pra gente, perguntando o seguinte: quais são os impactos do uso de telas no desenvolvimento infantil? O que vai acontecer com essa criança hoje, essa criança que não tem esse limite, que é livre, leve e solto? Sabe o que eu comparo? O celular e o tablet ou o computador, que seja para uma criança que tem ele disponível, é um cartão de crédito liberado na mão dessa criança sem limite. É isso. O que vai acontecer com essa pessoa quando ela for adulta? Me explica. Na realidade, a criança que tem, né, a liberdade de usar o tablet e essas coisas dentro de casa, é uma criança que, primeiro, ela não tem limite. Segundo, ela vai ter informações que ela não está madura neurologicamente para entender. Ela vai ter acesso a situações que não é o momento, né? E ela vai ficar viciada, porque a tecnologia vicia. A gente hoje tem falado muito com as escolas no sentido assim, uns 10 dias antes de começar a aula, dê um toque para os pais para fazer decrescer na tecnologia. Por quê? Porque essa criança vai para a escola e ela fica 5, 6 dias passando mal. Ela tem dor de cabeça, ela tem diarreia, ela tem dor de estômago. E é verdade, porque ela está mesmo com dor de estômago, porque ela está sem o manuseio. Ela fica as férias inteiras manuseando. O cognitivo vai ficar rebaixado, né? A Gliciane, assim, é uma resposta dura, mas é real. Ela não vai ter o mesmo cérebro desenvolvido que, por exemplo, eu tenho com 62, você com 30, 40, é diferente. A criança que está muito na tecnologia tem, sim, o cognitivo rebaixado. Aí as mães falam assim, mas Cris, você está querendo dizer que ela não vai ser inteligente? Não, não é isso. Inteligência é diferente do uso do cognitivo com qualidade. É diferente. Eu tenho inteligência, mas eu não consigo usar o meu cérebro. Eu tenho uma preguiça de usar. Então, eu pego a tecnologia, tudo eu faço na máquina, né? E você já vê isso no supermercado hoje. A pessoa não consegue fazer 2 mais 2, ela precisa usar a calculadora para fazer a continha de 2 mais 2. Sendo que a gente faz as contas homéricas. Por quê? Porque o nosso cérebro foi trabalhado numa amplitude muito maior. E isso vai refletir também na questão do comportamento e da convivência em sociedade. Porque, assim, de que adianta você ter um super cérebro se você não sabe usar?
De que adianta você ter acesso à tecnologia se você não consegue conversar com outro ser humano, assim, frente a frente, olhar nos olhos? Não olha nos olhos. A gente vê olhando para baixo. Já perceberam isso? Tem mais uma participação aqui, ó. Vem de Palmas, Tocantins. Pedro Ali está sempre aqui com a gente. Bem-vindo, Pedro. Sou a favor do livro físico. E quanto menos usar a tela, melhor para o desenvolvimento das crianças e para a saúde mental. Visto que estudos já alertam que o uso de tela por muito tempo pode prejudicar a saúde mental. Valeu, Pedro. Isso é real. A gente tem muitos estudos de universidades da Europa, dos Estados Unidos, assim, estudos feitos já, provando a severidade disso, de como a criança é diferente quando ela tem o uso de tela, na criatividade, nessa coisa de se colocar no lugar do outro, sentar e dialogar, vocabulário mais gordinho, né? A gente sempre fala, a criança que não usa muita tela, ela lê mais e aí ela tem um vocabulário muito mais gordinho, né? E vai produzir textos, vai conseguir dialogar. E isso é visto dentro da escola, é muito claro, você consegue enxergar dentro de uma sala de aula a família que tem sim o livro de cabeceira e a família que não é da leitura. Por quê? Porque a criança mostra isso através de como ela conversa. Então é muito claro isso é muito nítido e eu acho que é uma doença que a gente está vivendo hoje. Precisamos mudar. Com certeza, eu acho que a gente precisa ter um acordar e esse acordar não é na escola, é na família, é dentro de casa. A escola é, sim, um parceiro, a escola pode contribuir, a sociedade pode contribuir, o vovô, o padrinho, a família, mas isso é de dentro de casa, é naquelas 4 paredes onde você desenvolve nessa criança, onde você desenvolve verdadeiramente os vícios, as manias, os costumes e desenvolve esse futuro aí, esse adulto que vai vir daqui a pouco e que vai estar dentro da sociedade. Exatamente. Arrasou, Esther. Muito obrigada mais uma vez pela tua presença aqui. Obrigada a você. Sempre Muito muito boa, viu? Você que está me assistindo, a gente vai para um recadinho do Vitae Gold. Já retornamos com mais assuntos. Atenção, você está sofrendo com dores no corpo, dores no joelho, na coluna, nos ombros? A idade chegou e você começou a acreditar que sentir dor todos os dias é normal? Não é. Chegou ao Brasil o Cúrcuma White com magnésio da Vitae Gold. Uma fórmula exclusiva, inovadora e 100% natural, desenvolvida especialmente para auxiliar no combate às dores do corpo e devolver sua qualidade de vida. Ideal para quem sofre com artrite, artrose, fibromialgia, dores articulares, musculares e inflamações em geral. Atua diretamente na inflamação, atacando a causa da dor e não apenas o sintoma. Proporciona alívio rápido, eficaz e seguro. Ligue agora 0800 321 6500. Vou repetir, 0800 321 6500. A cúrcuma branca é até 7 vezes mais potente que a cúrcuma convencional. Ela ajuda a reduzir inchaços e inflamações, ajuda a destravar as articulações, melhora a sensação de dormência e rigidez. E com o magnésio a absorção é rápida e o resultado também. Agora imagine acordar e conseguir se movimentar melhor, andar sem dor, levantar da cadeira com mais facilidade, dormir melhor e voltar a fazer coisas simples que você deixou de fazer por causa da dor. Oi, meu nome é Márcia, tenho 52 anos, sou cirurgião dentista, trabalho sentada na mesma posição há muitos anos. Com isso eu sinto fortes dores na minha coluna. Tive contato com a cúrcuma branca, com o magnésio da Vitae Gold. Hoje eu trabalho com mais disposição, sem dores e com isso eu indico a cúrcuma branca com o magnésio da Vitae Gold. Ligue agora, 0800 321 6500. Vou repetir, 0800 321 6500. As 100 primeiras ligações ganham a erva de Santa Maria, também conhecido como mastruz, totalmente grátis. Cúrcuma White com magnésio da Vitae Gold, o produto 100% natural mais consumido do Brasil. Ligue agora, 0800 321 6500. Vou repetir, 0800 321 6500. Intervalo é super rápido, eu volto já para a gente falar de um dos teatros mais antigos e mais lindos do Brasil. É o Teatro Guaíra. Daqui a pouco você vai viajar comigo por dentro dele, que passou por uma super reforma. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora.
Eu acabei de entrevistar aqui uma psicopedagoga que falou muito, a Esther, que falou muito sobre a questão do uso das tecnologias e da facilidade em excesso que não forma bons homens. E aí eu lembrei de uma frase, e essa frase é de Michael Hoppe, do livro Aquele que Permanece, que diz o seguinte: tempos difíceis formam homens fortes e tempos fáceis formam homens fracos. Então a gente vê muito isso acontecendo. Essa frase, ela tem muitos anos de existência. Ela surgiu lá na Segunda Guerra Mundial, onde foi uma época muito difícil e que se formaram homens muito fortes, que passaram por muitas dificuldades. E hoje nós temos o contrário. Um tempo fácil demais, em excesso até, e que está formando pessoas com a mente muito fraca. Então fica esse pensamento para vocês de Michael Hoppe. Agora a gente vai viajar aqui por Curitiba. Vou levar vocês, sabe para onde? Para o Teatro Guaíra. O governo do Paraná investiu bastante no teatro em si, mas também no novo instrumento. E aí marcou o início de uma nova era, né, para os concertos realizados nesse teatro, que é um dos mais tradicionais do Brasil. Iniciando, é claro, essa reforma com compromisso da valorização da música e da experiência sonora para o público que vai sentar aqui, ó, nessas cadeiras. Um piano Steinway, um dos modelos mais prestigiados do mundo. Chegou ao Teatro Guaíra trazendo um novo patamar para concertos e apresentações eruditas na capital paranaense. É um piano que desde o início da escolha da madeira, da onde vem essa madeira, como que ela é armazenada, para um piano desse, só o sashimi, vamos dizer assim, é que é realmente aproveitado, para ficar super estável. Esse instrumento é considerado referência mundial no universo clássico e já passou por um longo processo de importação e montagem técnica. Ele custou cerca de 3 milhões e 500 mil reais e faz parte de um aporte histórico de quase 6 milhões em novos instrumentos para a Orquestra Sinfônica do Paraná. Simboliza o início do grande investimento que o governo do estado está fazendo aqui no Centro Cultural Teatro Guaíra. Serão 50 milhões de reais investido e o piano materializa, o que a gente consegue ver de materialização desse recurso sendo investido. Steinway é uma marca com tradição centenária. É reconhecida mundialmente por seus pianos de concerto, usados nos maiores palcos do mundo. Os grandes pianistas do mundo inteiro só tocam em pianos Steinway. E é um patrimônio que o governo do estado está deixando como legado aqui para essa nossa comunidade. Esse investimento que o governo do estado está fazendo, eu nunca vi isso em 50 anos de carreira. É uma mensagem de compromisso com a arte, de valorização do artista e principalmente contemplar o público que vai aproveitar por gerações essa ferramenta cultural e a gente vai poder usufruir disso por muito tempo. Um piano dessa qualidade abre portas para repertórios mais exigentes, concertos de maior amplitude e a possibilidade de trazer artistas internacionais para o Brasil. É uma marca reconhecida, renomada no mundo inteiro, já há muito tempo, a ponto de, se não houver um piano Steinway, determinado artista não tocar. Ele nem vai para a cidade ou para o teatro que não tenha um piano dessa qualidade, né? É um padrão ouro, né, dos pianos. As apresentações prometem, com repertório diversificado e concertos que valorizam tanto músicos brasileiros quanto estrangeiros. Ele falou do sashimi, eu iria no filé mignon. É o filé mignon dos pianos do mundo, né? Lindo demais. Vamos para o nosso Minuto Itaipu de hoje. Olá, eu sou o Dilon Araújo, este é o Minuto Itaipu.
A Itaipu Binacional entregou novos equipamentos para a cozinha da dona Marli em Cascavel, no oeste do Paraná. A iniciativa deve aumentar em 66% a capacidade de produção de refeições gratuitas para pessoas em situação de vulnerabilidade. Com fogão industrial, fornos, geladeiras e utensílios, a cozinha poderá ampliar o atendimento de 150 para aproximadamente 250 refeições por dia. O projeto surgiu há 3 anos, com o trabalho voluntário de Dona Marli e outras cozinheiras. Hoje atende moradores do bairro Cascavel Velho e reforça a rede de solidariedade na região. A ação integra o apoio de Itaipu ao fortalecimento das cozinhas solidárias, iniciativa que busca ampliar acesso à alimentação em todo o país. Vocês lembram dos mangás? Mangás são aquelas histórias em quadrinhos que são japonesas, também tem lá na Coreia do Sul, você lembra? E elas voltaram agora à moda e vem conquistando cada vez mais a galera jovem. As narrativas são diferentes, tem personagens marcantes, histórias envolventes e um estilo próprio. Vamos conferir? O João tem 9 anos, mas começou a ler cedinho. Foi com 2 aninhos que ele surpreendeu a família. Tava deitado, lendo livro na minha cama e tal. E ele chegou assim: ô pai, posso ler pra você esse trecho aqui? Na hora eu duvidei, né? Eu falei, uma criança de 2 anos lê? Tá bom, pega lá, filho, pode ler. E ele começou a ler palavras assim, até complexas assim, né, pra gente. Eu olhei assim e falei, quem que ensinou? Para se manter atualizado e dar continuidade nas sagas de mangá que ele devora, a sua ida à Biblioteca Transcol é diária. É ali que ele pega emprestado as revistinhas, às vezes na biblioteca do Terminal de São Porquato ou então no do Terminal de Campo Grande, em Cariacica. Dos mais de 7.000 empréstimos de livros na categoria Infanto-Juvenil aqui da Biblioteca Transcol, 2.420 foram mangás. É isso mesmo, representa 30% do que o público infanto-juvenil busca quando vem aqui nas prateleiras da biblioteca. E esse sucesso, gente, gerou mais aquisição. 297 novos exemplares chegaram nas bibliotecas do Transcol exatamente para atualizar as coleções dessas sagas tão procuradas por essa turma. Desde a reinauguração do projeto, que nós já temos os títulos de mangás. Nós tínhamos, se não me engano, 8 títulos específicos, que dentre eles tinham One Piece, Jujutsu Kaisen, Demon Slayer, e nós trouxemos mais alguns, né, com esse reforço do acervo, e a gente está sempre querendo atender também esse público da Biblioteca Transcol, que é muito importante para nós. A ideia é dar opções ao público infanto-juvenil de viajar pelas páginas e assim incentivar a leitura. Na elaboração, né, do projeto, do retorno, a gente pensou em específico em ter um acervo focado para o juvenil e para o infantil, que era uma coisa que não tinha no projeto anterior. O intuito era fomentar a leitura entre os jovens também e acessar esse público, e assim foi um grande sucesso, porque hoje eles representam quase 40% do número total de usuários da Biblioteca Transcol. A emoção de um livro físico é outra história, né? E os mangás têm toda essa emoção. Vamos conversar agora com o Felipe do Magnésio Quelato. Fala, Felipe, bem-vindo. Muito obrigado, Carla. Boa tarde também para você que está aqui acompanhando a programação. E olha, nós estamos acompanhando aqui o programa principalmente falando da saúde cognitiva, nutrição cerebral. E quando nós falamos de um mineral que atua em mais de 300 reações bioquímicas, ele também traz e colabora também para a saúde cerebral, protegendo ali a sua saúde cognitiva. Então, para você que diariamente ali recebe esses estímulos, uso de tela, você que também está com esgotamento físico e mental cada vez mais predominante, porque você tem mais de uma atividade, talvez você está na condição que subir aí 2, 3 lances de escada já é uma grande dificuldade, porque as dores e as inflamações estão cada vez mais intensas. Eu convido a você fazer uma experiência e uma suplementação
com magnésio, porque além de ele aumentar as defesas do seu corpo, ele vai o quê? Estimulando a produção de melatonina, que é importante para recuperar a qualidade do seu sono. Então você vai ter aquele sono profundo, acordando com mais vitalidade, com muito mais energia, protegendo também o líquido sinovial, que lubrifica as articulações. Então você vai ter muito mais mobilidade para o dia a dia. E o melhor de tudo, você que é diabético, você que é hipertenso, pode usar o magnésio, porque ele não tem contraindicação, 100% natural. E claro, a Joy facilita para você que está aqui acompanhando a programação ter o tratamento completo no conforto da sua casa. O telefone já está na sua tela, 0800 591 8773. Vale lembrar que é direto do laboratório para sua casa. Então você liga, você tem 70% de desconto na compra do kit completo. E ligou agora, você vai ganhar de presente 4 meses, um tratamento completo, que vai o cálcio mais o óleo de cártamo, que vai ajudar a metabolizar a sua gordura, transformando ela em energia. Não perca tempo, facilidades, condição de pagamento, tem desconto, tem presente, mas claro, o maior presente é a sua saúde com o magnésio quelato da Joy. Não perde tempo, ligue agora 0800 591 8773. Carla, eu volto com você. Beijo grande a todos. Valeu, Felipe, muito obrigada. Agora chega aqui comigo que vamos falar dos microempreendedores. Sim, a gente sabe que a pejotização é uma realidade no Brasil. Muitas pessoas, por falta realmente de ter uma oportunidade como, por exemplo, CLT. Não é verdade? Aí se obriga a abrir, de repente, o seu CNPJ, a buscar algo para se fazer além da sua profissão. E muita gente escolhe fazer o seu próprio negócio, escolhe começar do zero e fazer o negócio acontecer. A gente vai te apresentar agora um projeto que é o Negócio de Bairro, que incentiva pessoas, sim, a abrirem o seu próprio negócio. Quem tem vontade, gente, não pode ficar só na vontade, tem que ficar na ação também. Vamos ver? Na casa simples, mas cheia de movimento, Nayane já vive uma nova rotina. O que antes era apenas uma habilidade, hoje garante renda e mais autonomia. Você empreender foi uma virada de chave para a sua vida? Sim, foi. Foi bastante, porque você vê que aquilo que você trabalha para as pessoas não lhe traz tanto lucro quanto você empreender para si mesmo e aquela situação de aprendizado, que você vai aprender constantemente, né? A vida nunca para. Nayane participou de uma das primeiras turmas do projeto Negócio de Bairro. Primeiro, fez o curso de sobrancelhas e depois decidiu investir também no empreendedorismo. É muito difícil você ter uma experiência devido à pessoa querer lhe dar uma chance, né, por você ser iniciante. Então, isso é muito complicado. Mas você também tem as suas armas para buscar esses clientes, né? Sim, com certeza. Eu faço promoções, faço divulgações. Foi usando essas estratégias de marketing que ela conseguiu a Kílvia como cliente. Eu nunca fiz com ela, é a primeira vez, mas se eu gostar, que com certeza eu vou gostar, sempre que eu puder eu vou estar aqui dando uma força a ela e divulgando também o trabalho dela para outras pessoas. Assim como a Nayane e outras pessoas da comunidade também estão buscando qualificação para tirar ideias do papel e melhorar a renda. Aqui na Associação dos Amigos no Combate à Exclusão Social, o projeto Negócio de Bairro reúne alunos que apostam no aprendizado como caminho para crescer e empreender. As aulas acontecem na sede da associação na Barra do Ceará e unem prática, troca de experiências e orientações sobre como organizar e fortalecer o próprio negócio. Rose, há 25 anos, trabalha com transporte de pessoas e veio buscar mais conhecimento. Saber mais em termos de custos, né, que a gente às vezes falha nas finanças, onde a gente está errando, onde a gente está acertando. Na primeira etapa, mais de 400 mulheres empreendedoras já foram certificadas e já impulsionaram o seu negócio nos bairros de Fortaleza. Novas turmas já começaram, ainda há vagas e esse é o nosso compromisso com a Fortaleza cada vez mais inclusiva. Muito bom, tá aí, uma dica bem boa, inclusive, para outros municípios usarem, né, dessa vertente para
assim, angariar esse esforço mesmo, né? De pessoas que entendam realmente do negócio, do ser empreendedor e que possam ensinar, possam passar esse ensinamento para frente para pessoas que desejam, né, abrir o seu próprio negócio. Agora, vou fazer um convite para você. Nós estamos com uma ação muito importante, que é a Ação São José. Essa é uma iniciativa que reúne fé e atitude evangelizadora. Até o dia 31 de março, você que está me assistindo agora vai fazer a diferença ao indicar membros para a família evangelizadora. Sob a intercessão de São José, protetor da Associação Evangelizar é Preciso, nós vamos formar essa corrente de oração, de atitude e vamos pedir a ele por mais associados e por todas as preces para quem necessita. Por 2 décadas, São José nos acompanha e nos protege. Em 2026, a gente vai continuar a contar com a poderosa intercessão dele. Então, fica aqui o nosso pedido para que você também participe da ação de São José, o nosso padroeiro. Combinado? Muito bem, intervalo é super rápido, a gente volta com um assunto importante, hein? Presta atenção. Vamos falar sobre onde podemos encontrar a matemática. Será que a matemática é só no banco da escola, ali no quadro negro? Nananina, não, meus amigos. A matemática está em tudo na nossa vida. Nas profissões, sejam elas quais forem, no trânsito, no mercado, na padaria e também nas obras. Eu volto já com esse tema para vocês. Conta pra mim, abre seu coração. É verdade que você tinha medo de matemática e tem até hoje? Muita gente cresce achando que a matemática é a vilã da história. Quem nunca soltou um "sou de humanas" para fugir dos números, hein? Na escola, ela é a disciplina que mais assusta, trava e acaba virando motivo de medo para muita gente. Mas se a matemática não fosse esse bicho papão todo que o pessoal pinta por aí? Vamos dar uma olhadinha onde a gente encontra a matemática no nosso dia a dia? E aí você vai ver que você já é quase um matemático da vida. Vamos ver? Eu sei, o quadro assusta mesmo. Ainda mais quando o assunto é matemática e não tem um númerozinho escrito aqui. Você ainda lembra da fórmula de Bhaskara? Como é que era mesmo? Menos B mais ou menos raiz de delta. E delta era... Ai, mas quem é que usa isso no dia a dia? Realmente, nosso cotidiano é tão corrido que às vezes a gente nem para perceber o que está do nosso lado. Por exemplo, a casa onde você mora é feita de tijolo, cimento, catetos, hipotenusas, enfim. Ela é feita de matemática. Muito importante a matemática para vários aspectos, né? Tanto na engenharia, quanto em obra, quanto em qualquer ramo, né? Um exemplo prático aqui para a nossa obra, né? É uma obra de alvenaria estrutural. Então, pelo projeto que a gente recebe, a gente pega todas as medidas, faz levantamento para saber quantitativo de todo o material que vai ser gasto. Nas paredes, nas quinas e no design do seu apartamento. A verdade é que você se beneficia da matemática o tempo todo. Matemática não é só soma, ela também é trigonometria, são formas geométricas. Então ele vai ver ali, vai perceber que cada canto da casa, cada canto do apartamento, cada cômodo, né? Ele vai ter uma simetria adequada para o seu conforto. Beleza, a engenharia é uma ciência exata. Não é difícil perceber que as fórmulas influenciam diretamente no canteiro de obras. Fora dele, os números estão nas contas do final do mês, no tempo da ida ao trabalho, na temperatura, que vai dizer se hoje você sai de regata ou de casaco. E esses números estão dentro de você também. E eu nem estou falando de massa corporal, de quantidade de células ou até mesmo dos ângulos que fazem você ser quem você é. Eu estou falando do seu estômago. Eu estou falando de comida. Na padaria da Juliana, a estufa fica tão bonita assim porque tudo é calculado nos mínimos detalhes.
matemática ela tá em todos os cantos aqui na padaria e é basicamente ela que faz os pães terem equilíbrio para a gente conseguir ter um produto final bom. Então ela tá na fórmula dos pães, nas receitas que eu crio, em tudo, na pesagem dos ingredientes, na hora de calcular quanto que vai custar o meu pão no final. Aqui o pão leva 24 horas para ficar pronto. Poderia demorar menos, mas cada hora somada na fermentação faz diferença no produto que você vai levar para sua família. O pão que tem uma fermentação longa, as bactérias, benéficas, láticas, tudo isso vai quebrando o glúten, vai deixando o pão mais saudável, vai trazendo sabor para esse pão, vai deixando ele mais leve para a gente consumir. Então, o pão que você come não sente muito inchado, sabe? Você sente leve. E eu tenho a intenção de fazer um produto que faça bem. Para além dos números e das letras, a matemática atua de um jeito que você nem percebe, no seu modo de pensar. Lá no primário, o ensino do 1 mais 1 vem junto com o desenvolvimento de um raciocínio lógico. O que a gente faz é argumentar usando as regras da lógica, as regras de inferência. Então a matemática é uma espécie de playground, assim, para a gente treinar um estudante, e eu estou falando do estudante médio, o cara que não vai ser matemático, não vai ser cientista, mas para a gente treinar ele na forma mais saudável, mais correta e mais saudável de raciocinar, em todos os temas. Não tem jeito não. Ela está sempre do nosso lado. Melhor que seja assim. Tendo a matemática como amiga, ela fica bem menos assustadora. Isso se deve justamente pelo fato de que a matemática que é apresentada na escola, em geral, ela está muito deslocada de exemplos concretos, tá? Ela é uma coisa abstrata, então talvez tentar focar nessas questões mais gerais e no método, em detrimento do conteúdo, que não precisa ser tão extenso, né? É isso que o professor falou. Quando a gente coloca a matemática na nossa vida cotidiana, dando exemplos bem práticos da vida mesmo, tudo fica mais fácil. Acho que se a gente pensar desse jeito, a gente muda a chavinha na cabeça das nossas crianças, né? Ainda dá tempo. Agora eu vou te apresentar um médico poeta. E aí a minha pergunta é, o que a medicina tem a ver com a poesia? À primeira vista, podem parecer mundos muito distantes. Mas não, para o capixaba que você vai conhecer agora. Vambora? Um resto de sol no desalento. Ocupo-me de uma febre sem propósito. Modos existem de forjar os dias, principiar universos, rir do descomunal segredo da vida. O Jorge é um médico, cardiologista, com especialização em arritmias cardíacas, mas também sou poeta, sou um leitor, não só de poesia, de poemas, mas também escrevi crônica um período. E basicamente isso, eu acho que as duas coisas sempre andaram juntas desde a infância e felizmente eu posso dar continuidade às duas até hoje. Eu venho de uma família muito humilde, minha família sempre se esforçou muito para estudar. A palavra médico sempre andou forte no meu ouvido. Tem um marco, e o marco literário, que me ocorre aqui quando eu vi o filme do David Copperfield, de Charles Dickens, era muito pequeno. E lá o personagem, em algum momento, falou assim, eu vou sobreviver a todas as mortes e vou ajudar as pessoas. Foi um norte importante para eu ter feito medicina. Eu sou formado na UFES, formei em 1988. Saindo da UFES, eu fui para São Paulo fazer residência. Depois eu fui para o Instituto de Cardiologia em São Paulo. Fiquei mais 3 anos fazendo a especialização em marca-passo. Depois eu fiz o meu fellow na França, na Universidade de Paris, estudei lá até 94 e voltei para Vitória em 94. A medicina me ensinou sobre a insignificância. Apesar de ser insignificante, você tem que justificar a oportunidade de estar vivo. Cada paciente que eu converso, se eu posso oferecer a ele o conhecimento que eu venho absorvendo com o tempo, eu aprendo com ele também sobre o que ele faz, o que ele exerce na vida dele, as experiências de vida. Eu me apaixonei pela medicina, como me apaixonei pela literatura, como me apaixonou pelo meio ambiente, ou seja, as coisas que eu me dedico, elas estão muito vinculadas à paixão. Eu comecei a escrever na infância, que era fruto da leitura, né, que eu lia bastante. Depois, obviamente, veio a medicina e ao longo de
já estou quase 40 anos de formado, então até em torno de 2000, eu me concentrei basicamente em escrever literatura médica, né, científica. Eu retomo daí essa comemoração dos 25 anos de escrita, a escrita de poesia, de poemas no caso, né? Sempre publicando artigos científicos, o José Augusto Carvalho ele era o revisor de todos os meus artigos. Tem um paciente meu que hoje tem 103 anos, o seu Vicente Nolasco. E o seu Vicente, eu escrevi 3 poemas e mostrei para o seu Vicente, que ele escrevia vários livros. Durante a consulta, ele começou a chorar. Falou, menino, você é poeta, você tem que escrever. Eu peguei esses poemas e no outro trabalho que eu mandei para o Zé Augusto, eu mandei escondidinho, morrendo de medo, né? E ele me chamou na casa dele. E ele falou, menino, eu já vi muita coisa pior que isso sendo publicado, você tem que escrever. Por parte de mãe, eu sou filho de imigrantes nordestinos. Minha avó é do Rio Grande do Norte, do Sertão. E a minha avó, ela era a memória oral da região. Na forma de repente, de recitar versos. Eu fui criado por ela. Ela era analfabeta. Eu a ensinei a ler e escrever com 70 anos de idade. E todo dia ela recitava poema para mim. Então a coisa foi muito forte. Cioran dizia, em algumas referências, que ele era um pessimista entusiasmado. Já Ariano Suassuna, ele disse que ele é um realista entusiasmado. Eu fico meio no meio dos dois. Então, eu tento, através do que eu escrevo, essa possibilidade, esse privilégio da escrita que eu tenho, de alguma maneira me manifestar, embora não sei se isso leva a alguma coisa, mas pelo menos é a forma de eu estar vivo, entendeu? Mas nesta noite gelada, em que Persiço centelha, eis a última pele, a palavra, que se desgarra inapta a prosseguir afirmando o esplendor da verdade. Que coisa linda, hein? A medicina e a poesia unidas. Agora a gente vai falar da campanha da Fraternidade 2026. Eu quero fazer uma pergunta antes de eu chamar essa reportagem para você que está me assistindo agora. Você tem percebido que há muito tempo a questão das pessoas que estão vivendo nas ruas não é uma questão só da nossa região ou só da sua região. Isso acontece no mundo e aqui no Brasil de maneira quase que universal, dentro do nosso próprio país. E a campanha esse ano traz um tema muito importante, que é a fraternidade e a moradia. É o ser fraterno e ter a dignidade de ter um lar, de ter um teto. A maioria das pessoas, e eu vou dizer uma coisa importante para vocês, a grande maioria das pessoas que vivem nas ruas hoje do Brasil todo, elas não querem estar nessas condições, mas as escolhas da vida levaram a essa situação. E a gente, por mais que a gente tome medidas difíceis na nossa vida, a gente tem que honrar as escolhas que a gente faz. E muitas delas são escolhas erradas. Mas há tempo de mudar. O nosso repórter, o Lucas Marconsoni, ele esteve nesse lançamento da campanha da Fraternidade e a gente vai junto com ele acompanhar como foi. Em uma coletiva de imprensa, a Arquidiocese de Curitiba realizou o lançamento oficial da campanha da Fraternidade 2026. Para marcar o início da Quaresma, a Igreja no Brasil apresenta o tema Fraternidade e Moradia. E o lema bíblico, Ele veio morar entre nós. Com mais de 60 anos de história, a campanha da Fraternidade se consolidou como uma das principais iniciativas evangelizadoras e sociais do país. Em 2026, o foco recai sobre um gargalo histórico da sociedade brasileira, a moradia. Entre os direitos fundamentais, direito à escola, direito à saúde, direito à alimentação, o direito à moradia é o mais caro dos direitos. Daí a dignidade na casa não está ligada a esquemas de produtividade e de lugar num grande quadro societário, mas é um lugar para que a pessoa possa se tornar pessoa. E aqui, ter encantos e espírito solidário com o irmão que precisa, de alguma maneira, faz um bem imenso para o beneficiado, mas faz um bem imenso também para quem se ocupa com aqueles que precisam. Um dos momentos mais aguardados da coletiva foi a abertura oficial do edital do Fundo Diocesano de Solidariedade, um braço prático da campanha alimentado pelas doações da coleta da solidariedade que ocorre anualmente no Domingo de Ramos. O tema da moradia diz respeito a todos nós. Todos precisamos de moradia. É a questão de dignidade humana.
a porta de entrada para todos os demais direitos. Então, é algo que, infelizmente, ainda não chegou a todas as famílias. Logo após o encerramento da coletiva, a programação seguiu para o seu momento mais solene. Uma santa missa presidida pelo arcebispo metropolitano de Curitiba, Dom José Antônio Peruso, na Catedral Basílica Menor Nossa Senhora da Luz dos Pinhais. A celebração marca o envio oficial da campanha para todas as paróquias e comunidades, simbolizando a unidade da igreja em torno da causa da moradia digna. Padre Reginaldo Manzotti também convidou a todos para participar da campanha. A igreja abre dentro da quaresma, o tempo forte é quaresma, mas abre a campanha da fraternidade, um apelo à fraternidade do Brasil. Alguns poderão não gostar, mas é uma realidade que nos chama muita atenção. 6,2 milhões de famílias que não têm moradia adequada. E nós temos que lembrar algo que até nos faz torcer o nariz, que tema. Mas será que nós esquecemos que nosso Senhor, quando desceu à terra, Ele também não tinha casa? Fica aí a reflexão nas palavras do Padre Reginaldo Manzotti. Agora a gente vai para o recadinho do Vision X, porque tem mais para vocês. Oi, gente, aqui é Josi do Vision X. Como que está a sua visão? Fraca, cansada, apagada? Você precisa do poderoso Vision X. Eu também fiz um exame na empresa esse ano, que é periódico, e o ano passado eu não fui bem no exame, e esse ano aí já tive um positivo na minha visão. Então eu recomendo o Vision X para todos os que estão precisando melhorar a sua visão. Eu recomendo o Vision X. Catarata, glaucoma, miopia, Vision X é para você. Ele é 100% natural, não tem contraindicações, basta você ligar para o telefone que está na sua tela e tomar apenas uma cápsula por dia que você vai sentir a melhora rápida nessa coceira, ardência. Vision X é para você. Antes de eu tomar o Vision X, eu sentia muito coceira no meu olho, parecia que eu tinha areia. Não conseguia ler mensagem. Após eu tomar esse Vision X, me senti muito melhor. Não sinto mais coceira no olho e também costuro, faço crochê sem óculos. Estou 100% bem melhor. Se você tiver problema na visão, pode tomar o Vision X, que eu recomendo. Ele é super bom. Tá esperando o quê? Ligue agora, o telefone está na sua tela, mas peça esse aqui, o verdadeiro Vision X, do X bem grandão, e recebe na porta da sua casa sem taxa de entrega. Tomei o Vision X e foi muito bom, eu tô muito bem. E ligando agora, você garante kit em dobro. E as 50 primeiras ligações ainda vão ganhar um presente exclusivo. Ligue agora para o telefone que está na sua tela e não perca mais tempo, porque o Vision X é o X da sua visão. Eu vou falar longe das telas, tá? Vou deixar aqui o tablet e vamos falar sobre os jogos de tabuleiro. Pois é, eles acabam virando os aliados das famílias, né? Que querem estimular o raciocínio das crianças, que querem viver a convivência de maneira mais íntegra, o desenvolvimento emocional das crianças e dos adolescentes. É uma forma divertida, claro, da gente aprender e da gente compartilhar essa conexão. Vamos conferir na reportagem que tá linda. Luiz Henrique e Lorenzo têm 10 anos de idade. E de amizade são... Uns 3 anos, 3 anos e meio, mais ou menos. O pai do Luiz, o Luiz Fernando, faz questão de incentivar jogos de tabuleiro. Todo dia, praticamente, eu assisto TV, depois jogo com meu pai. É legal de jogar com outras pessoas. Ele mesmo pede pra gente jogar com ele quando ele tá com tempo livre. Ele pergunta se a gente quer jogar com ele, a gente senta, joga com ele, sem problema nenhum. A gente deixa ele escolher os jogos que ele quer. O bom é que o Luiz Filho tá bem de amizade.
um incentiva o outro a evitar as telas. E os pequenos entendem a importância de ficar desconectado. Para mim, estimula o cérebro, movimento. Tem uns jogos, tipo assim, que te dá mais conhecimento. Tem um jogo de matemática que tem lá em casa, que eu aprendi várias coisas que eu estou na escola. Aprendi várias coisas que tem na escola nele. Ascension, ele é muito bom, porque você tem que fazer estratégias para montar uma equipe muito boa. Os jogos analógicos, além de despertar a criatividade, trazem outro tipo de benefício, dentro de casa mesmo. Os impactos dos jogos de tabuleiro nas crianças são diversos. Estar ao redor da mesa com várias pecinhas espalhadas em cima dela significa estimular o cérebro, fortalecer habilidades como memória, atenção e convívio social. Os jogos estimulam o córtex pré-frontal, que é uma região que comanda as funções executivas da criança, como, por exemplo, atenção, raciocínio lógico, a parte matemática, a parte lógica. Então, essa área do cérebro ajuda a desenvolver todas essas habilidades na criança. A gente sabe que é difícil, às vezes, tirar uma criança da frente de uma tela, que é muito chamativo para elas. Porque ela fica daqui no mundinho lá, ninguém perturba ela, ela fica isolada. E o fato do meu filho ele aceitar e até preferir que a gente sente na mesa, pega um jogo de tabuleiro e joga com ele, isso pra mim já vale. Eu sei. Olhando esse tabuleiro pode até parecer um pouco complicado, mas os meninos dão boas dicas para quem quer começar a desbravar esse mundo dos jogos. Para quem quer ter raciocínio e pensamento rápido, é bom jogar Uno. E o mundo dos jogos de tabuleiro não é um mundo só infantil, não. Tem muito adulto que reúne um pessoal aí para fazer, né, uma noite de jogos de tabuleiro, que é muito, muito legal. Tem convite para você de Via Sacra, meus amigos. Isso mesmo, eu quero convidar você para a Via Sacra. Toda sexta-feira, durante a quaresma, às 11 horas da manhã, a TV Evangelizar vai transmitir aqui em TV aberta e também no nosso canal no YouTube, a Via Sacra, com o padre João Marcos Pollack. A Via Sacra, ela é um momento, assim, absolutamente profundo de oração, para que a gente possa caminhar espiritualmente com Jesus. Então fica aqui o nosso convite para vocês, tá certo? Então, 11 horas da manhã, toda sexta-feira, agora na quaresma, você é o nosso convidado a estar aqui conosco. Vou deixar um beijo gigante? Vou deixar um beijo gigante para você. Muito obrigada por sua companhia. Eu fico por aqui, amanhã tô aqui de volta, hein? Agora tem Hora Boa com William Teixeira. A gente se vê. Tchau, Brasil!